noite para quem está chegando para essa aula. A gente vem aqui falar sobre a depilação a laser para a gente abrir a nossa cabeça para começar a trabalhar de forma personalizada. Por quê? Porque quando a gente trabalha de forma personalizada, a gente começa a desenvolver os nossos próprios protocolos de depilação a laser. Isso quer dizer que a gente não fica mais refém de marketing de equipamento, de protocolo de equipamento, de coisas que acontecem durante o processo da depilação a laser que a gente não sabe como lidar. Sabe quando aparece aquele paciente que não somem os pelos, que você já fez de tudo, já usou tudo que estava disponível no teu equipamento e você não consegue dar a volta naquele paciente, você não consegue dar resultado, você não consegue dar alta para aquele paciente? Quando você trabalha de forma personalizada e monta o teu próprio protocolo, você não fica mais refém dessas situações. Por quê? Porque quando isso começa a acontecer, você prontamente identifica e você já sabe por que aquilo está acontecendo, ou você já começa a ter uma visão mais ampla de como investigar o porquê que aquilo está acontecendo e vai resolvendo durante o processo. Você não vai mais esperar 10 sessões para ver se vai dar resultado, para ver talvez se você vai conseguir dar alta para aquela paciente, ou se você vai ter que dizer para ela que ela vai ter que comprar mais um pacote, que ela vai precisar de mais sessões. Não tem, na minha opinião, humilde assim, não tem coisa pior para um profissional do que chegar na 10ª sessão de depilação e ter que olhar nos olhos da tua paciente que confiou em você, que comprou o teu pacote de depilação, olhar nos olhos da paciente e dizer, olha, não deu o resultado que a gente queria, você vai precisar de mais sessões. E não por isso, porque eventualmente você vai pegar uma paciente que você não vai conseguir dar resultado, mas porque você não sabe o porquê que não deu resultado. E já vou explicar isso para você, porque quando você pega uma paciente, por exemplo, com disfunção hormonal, um ovário policístico, um mioma recorrente, uma pessoa que está entrando na menopausa, alguém que faz reposição hormonal, tem barba, uma mulher de meia idade com barba. Você olha para aquela paciente, na primeira sessão, você faz uma avaliação impecável com aquela paciente, que você pergunta tudo, segue todo o roteiro da avaliação, e você sabe do que você está tratando ali, você já vai dizer para ela na primeira sessão, olha, o teu caso é um pouquinho mais difícil, talvez a gente não consiga um resultado em 10 sessões. Mas o que com a minha expertise, com o meu conhecimento, eu vou tentar fazer por você? A gente consegue reduzir essa quantidade de pelos, o que sobrar vai ficar mais fino, ao invés de você passar a lâmina dia sim, dia não, ou todo dia, você vai passar aí uma vez a cada 15 dias, e esse pelo vai ser um pelo que não vai te incomodar tanto, não vai dar mais aquele aspecto de barba pro teu rosto, porque você não pode pedir para a pessoa parar de fazer a formulação hormonal dela, porque você não é médico. Você não pode inibir o processo hormonal da paciente. Você pode desconfiar que ela tem um ovário policístico e não sabe, aí você pode encaminhar ela para fazer um diagnóstico, mas não é papel nosso fazer isso. Só que como prejudica o teu trabalho, é sim papel do profissional identificar que algo está errado. E você só vai conseguir fazer isso na avaliação, se a tua avaliação for impecável. Se você trata os teus pacientes como axilas ambulantes que chegam ali só para se depilar, a jato o atendimento, a pessoa você mal pega o telefone da pessoa para poder remarcar a próxima sessão, a pessoa já deita, já faz a depilação, já vai embora, e você não tem mais contato nenhum com a paciente, não sabe a história daquela paciente, o risco de você ter um rebote, o risco de você ter uma queimadura, o risco de você ter um processo alérgico, o risco de você ter uma intercorrência é infinitamente maior do que se você faz uma avaliação bem delimitada com aquela paciente. Para o pessoal que está chegando agora, a aula de hoje a gente vai falar sobre procedimento pré e pós da depilação a laser, tá? Então, tudo que mora ali nos detalhes para que vocês consigam ter resultado. Porque eu sempre enfatizo aqui, né? É muito importante a gente saber fazer um protocolo personalizado, saber os parâmetros, conhecer a anatomia. É muito importante. Mas o processo todo do atendimento da depilação a laser é que vai fazer você ser uma autoridade. Não é isolado. A autoridade, ela tem pilares, né?
O protocolo em si, ele é um único pilar, mas a tua autoridade, ela tem que ser construída numa base sólida. Se você só tiver conhecimento e não souber executar da forma correta, você também não vai ter pacientes. Você também não vai ter clientes. Então, também não faz sentido. Então, você sabendo fazer o protocolo, conhecendo os parâmetros, conhecendo o processo, já é muito caminho andado. Mas você precisa conhecer o processo que antecede também o protocolo e o processo que vai depois também do protocolo, para você ter consciência de se esse protocolo está dando certo, se ele é assertivo, se você precisa refinar ele numa próxima sessão. E tem uma frase que eu coloco muito aqui lá no curso, que é tratar avaliando, avaliar tratando. O teu paciente é um ciclo. Você vai considerar sempre a sessão que ele estiver ali com você. Você não vai olhar só o protocolo que você fez lá no mês passado e dar continuidade fingindo que o paciente nem tá ali. Todo mês precisa ser feita uma nova avaliação. Só que você já conhece a história do paciente na segunda sessão. Então não precisa fazer a avaliação tão extensa. Mas você precisa retomar o processo avaliativo, porque a paciente passa por muitas coisas durante 30 dias. A gente passa por muita coisa, a paciente também. E você precisa avaliar essas questões do que passou pela paciente nesses últimos 30 dias, desde a última sessão. Porque pode sim fazer diferença na montagem do teu protocolo de hoje, no protocolo da sessão de hoje, enquanto ela está ali com você. Oi, Soraya, boa noite, seja bem-vinda. Hoje tem bastante gente nova, Bruna, Juliana, Caroline, doutora Zenaide, sejam bem-vindas. Depois, para quem tá chegando por agora e não participou nunca das nossas aulas, depois eu abro para perguntas também, tá? Então, se durante a live aí vocês forem tendo dúvidas, já vão anotando, vão mandando, que depois no final eu retomo tudo e tiro todas as dúvidas, tá? Ninguém sai da minha live sem dúvida, viu? Todo mundo vai dormir sabendo aquilo que estava com dúvida. Então, vamos retomar, né? Qual é o primeiro processo da depilação a laser, tá? A avaliação. A paciente chegou para você, nem vou entrar no mérito assim de captação do cliente, de você chamar a cliente, né? A gente tá falando de resultado. A cliente, oi, tudo bem? Sejam bem-vindas, oi Isa. Oi Divina. As minhas valiosas estão aí presentes também. Depois que você captou a tua paciente entrou em contato com você, com a tua secretária, você marcou o horário dela, ela chegou para você, é o momento de você conhecer a tua paciente. Não dá mais para vocês tratarem as pacientes como se todas fossem iguais. Quando vocês pegam um equipamento que tem protocolo pronto, ele vai dar a tela lá para vocês colocarem o fototipo, a espessura do pelo, a coloração do pelo. Colocar aquilo ali, gente, não é fazer protocolo. Aquilo ali, quem monta o protocolo é o equipamento. Você tem que ter, no mínimo, uma noção de se aquele protocolo está correto ou não, tá? Você precisa saber aquilo que o equipamento está fazendo no teu paciente, porque se der errado, é você quem tem que corrigir. O aparelho não vai fazer por você, ele não vai ligar para o paciente e perguntar, olha, deu tudo certo, tá tudo bem? Se deu alguma queimadura, ele não vai mandar o paciente se tratar, é você que vai corrigir. Então, se é você que vai corrigir, você que tem que saber aquilo que você está fazendo também, certo? Então, o paciente chegou para você, antes de você montar todo esse protocolo, você precisa entender quais são as características que você vai ter que coletar do teu paciente para montar o teu protocolo. Se eu tenho os parâmetros de fluência e duração de pulso, que são correlacionados com características do paciente, eu já tenho que perguntar sobre sensibilidade e avaliar o fototipo do meu paciente. Isso é básico. Só que quando a gente vai avaliar o fototipo, acontecem muitos erros básicos também, tá? Quando a gente está muito cheio de confiança, a gente comete erros. A avaliação do fototipo não é você olhar a cor da pele do paciente. E muitos profissionais erram na avaliação do fototipo do paciente. E aí, consequentemente, vão errar também o protocolo, tá? Recebo muitas dúvidas de gente que me manda de protocolo. Se não é minha aluna, eu não tenho como ficar desenvolvendo junto a questão do protocolo de cada paciente. Mas dá para visualizar que está errado o protocolo. Porque se tá a duração de pulso inadequada pro fototipo, você vai ter problemas.
A avaliação do fototipo, você precisa avaliar a pele do paciente como um todo, e não só como a cor da pele. Porque eles vêm no equipamento a escala ali, né, dos quadradinhos, e você olha mais ou menos aqui a cara do paciente, olha aqui o quadradinho que tá ali no teu equipamento, cruza os dois e coloca. Só que o fototipo do paciente, que leva em consideração a escala de Fitzpatrick, ela leva em consideração a sensibilidade da pele ao sol, o quanto aquela pele se queima, o quanto aquela pele se bronzeia ao sol. Então não dá só para você olhar a cor, porque se é uma paciente que migra ali entre o 3 e o 4, pode mudar a duração de pulso. Se é uma paciente que migra entre o 4 e o 5, pode mudar a duração de pulso. Se é uma paciente lá do fototipo 1, mas ela não se queima tanto, talvez você consiga considerar ela como um 3 no teu equipamento. Então, você precisa avaliar o fototipo como qualidade de pele. A coloração, você vai levar em consideração, além da coloração, a hidratação dessa pele, se essa pele se queima no sol ou não, a sensibilidade dessa pele. Você vai perguntar para a pessoa, você é sensível à dor? A pessoa vai dizer, eu acho que não. Mas um acho que não, às vezes não é o suficiente. Aí você pergunta o que para tua paciente? Quando você vai fazer a tua sobrancelha? Você reclama bastante de dor? Você já fez depilação com cera? Você já fez tatuagem? Você já fez outros procedimentos que geram dor? Como é que você reagiu? Como é que foi a tua pele reagiu a esses procedimentos? Você costuma utilizar algum produto na tua pele que seja calmante, que seja que refresque a tua pele depois desses procedimentos? Você vai fazer perguntas para saber a sensibilidade da tua paciente. Isso é avaliar a pele, o fototipo com qualidade, uma avaliação qualitativa. Se você só olhar a pele do paciente e botar lá no teu equipamento, você corre um risco de estar gerando um protocolo errado e, consequentemente, fica mais ali restrito a uma intercorrência do teu procedimento. Então, para você evitar a intercorrência, você precisa controlar o processo do início ao fim. Começa lá na avaliação. Outra coisa que as pessoas erram muito, olham o fototipo da cara da pessoa, né, da face, e aí vai fazer a depilação lá na axila. Só que a pessoa fez a depilação na axila uma vida inteira com lâmina e tem a axila escurecida por N coisas, pelo uso do desodorante, pelo atrito da roupa, pelo atrito da lâmina, por foliculite. O fototipo tem que ser considerado da região que você vai depilar. Inclusive, numa única região, pode ser considerado vários fototipos. Gabi, como assim? Por exemplo, você vai pegar uma axila, né? Aqui em cima ela é fototipo 3, aqui no meio ela é fototipo 4 para 5, aqui embaixo ela volta a ser 3. Lá na virilha, a parte supra ali, né? Na parte mais em cima. Fototipo 3, fototipo 4, mais abaixo fototipo 5, na região perianal fototipo 6. Então, você vai avaliar de acordo com a região que você está depilando. Não adianta levar em consideração a face da pessoa, a não ser que você esteja depilando a face. Mas se você levar em consideração um fototipo errado, a coloração vai interferir lá na colocação da duração de pulso do teu protocolo. E se você colocar uma duração de pulso muito curta para um fototipo mais alto, se você errar dessa forma, você vai queimar teu paciente. Se você colocar uma duração de pulso mais longa do que o necessário para aquele fototipo, você vai diminuir as chances de ter resultado. Então, as duas coisas te comprometem no resultado. Como é que você vai sanar isso? Acertando a avaliação da duração de pulso lá na tua avaliação de pele. Vai avaliar o fototipo de forma correta, estudar lá a escala de Fitzpatrick, como funciona, como é para cada fototipo, vai imprimir ela com os dados de cada fototipo e colar lá no teu equipamento. Lá na tua sala vai ter a escala se você tem dúvida na avaliação. Não pode, de jeito nenhum, errar na avaliação do fototipo, porque o fototipo vai definir qual é a duração de pulso do teu protocolo. Tá bom, mas eu já sei, Gabi, eu já sei fazer a avaliação do fototipo, já tô craque nisso, já treinei muito, já estudei a escala, tô pronta já para fazer meu protocolo. Você vai pro próximo passo da avaliação.
porque não é só o fototipo. Você viu lá que a coloração do fototipo, ok. Aí essa pele, agora no inverno, a gente adora tomar banho aqui, né, com a água que ferve os legumes, mais ou menos, né? A gente toma banho no vapor. A gente sai assado de dentro do banheiro, de tão quente que é a água que a gente toma. Quando a gente toma banho com água muito quente, o que acontece com a pele? Ela resseca, ela chega a sair esbranquiçada, de tão ressecada essa pele. Quando eu tenho uma pele ressecada, o que é que vai mudar no meu protocolo? Eu vou precisar interferir nessa hidratação. A gente vai ter que dar orientações pré-depilação pra gente hidratar essa pele, porque quando eu tenho uma pele sem água, uma pele desidratada, eu corro um sério risco de causar lesão de pele na hora da depilação a laser, porque eu vou aumentando a fluência e vou entregando mais energia. Quando a luz entra em contato com a pele, ela vai gerando calor. Lá dentro do folículo mesmo, onde ela vai encontrando melanina, ela vai gerando calor. Esse calor, para ter um controle, né, para fazer uma osmose ali, ele vai puxando a água das regiões adjacentes ao folículo. Ele vai puxando a água para a gente ter um equilíbrio ali e não lesionar a pele. Só que se eu não tenho água ali disponível para o meu protocolo, não tenho água naquela pele, ele puxa tudo que tem a ponto de ressecar ainda mais e gerar queimadura. Porque não vou ter um equilíbrio daquele calor. Eu vou gerar uma queimadura no meu paciente. Ou ainda, se não for queimadura, você vai gerar aquelas crostas de pele. Fica tão ressecado que chega a fazer uma casquinha em cima. E isso acontece porque a gente faz a depilação a laser em peles ressecadas. Ah, mas a paciente chegou assim pra mim, não tem o que fazer agora. Sim, você não vai mandar ela pra casa porque a pele tá ressecada, mas você vai fazer com uma fluência mais baixa. Mas você vai orientar essa paciente a se entupir de creme, a tomar bastante água, e você vai fazer um alerta lá pra ela todos os dias, o pedágio da água, passou por aqui, tem que tomar água. Porque precisa hidratar a pele. Porque o que acontece se você faz um protocolo inteiro, 10 sessões com baixa fluência, porque a paciente tem a pele ressecada? Você vai ter efeito rebote. E aí você não vai entregar resultado. Então, o ressecamento da pele influencia, sim, no resultado. Os detalhes fazem toda a diferença. Então, você vai precisar dar orientações pré-depilação para tua paciente. O que mais que você vai fazer para tua paciente antes de você fazer o protocolo, tá? Eu tenho o costume de, quando vou confirmar o horário com a minha paciente, eu mando uma imagenzinha com os procedimentos pré-depilação. Tomar bastante água, manter a pele hidratada, 2 dias antes passar a lâmina. Eu peço para elas virem sempre com o pelo já aparado. Se precisar aparar um pouquinho mais, eu faço a tricotomia aqui na clínica, mas eu prefiro que elas venham já com o pelo aparado, porque aí elas usam a lâmina que elas gostam, elas fazem com mais calma, não gera trauma na pele, né? Elas já estão acostumadas com aquele procedimento. Se é uma paciente que veio a primeira vez, eu peço para fazer a tricotomia de toda a região e deixar só um quadradinho para eu visualizar o pelo. Daí, naquele quadradinho, eu faço a tricotomia aqui, tá? Depois que eu faço a avaliação, eu vou pro meu protocolo. O que é mais que eu vou avaliar antes de gerar o protocolo? Hábitos da minha paciente. Quais são os hábitos que você tem? Você faz atividade física? Você toma algum suplemento alimentar? Toma anticoncepcional? Toma menstruação bem certinha? Você investiga causas hormonais. Você toma algum suplemento hormonal? Ah, eu tomo whey protein. Pode continuar tomando, não faz diferença nenhuma. Vocês vão ter que estudar um pouquinho de tudo, gente, para ter um pouco de noção daquilo que pode e o que não pode, tá? A creatina é o auge aí das dúvidas dos profissionais, né, de todas as áreas, porque a creatina, quando você toma creatina, ela te dá um pico de testosterona, ela sobe o DHT, só que ela sobe, é um pico logo depois que você toma a creatina. Só que você gasta aquela testosterona na academia, então não fica sistêmico. Não dá efeito androgênico. E se não dá efeito androgênico, não vai ter reativo na depilação a laser. Não vai estimular pelo. Se fosse assim, o pessoal que tomava creatina aí tava tudo bombado.
né? Quem só toma creatina só tem um pouquinho mais de energia para fazer exercício físico, mas não fica bombado, tá? Isa, você pergunta para eles se você toma bomba, eles não te respondem. Você tem que ser um pouco mais sutil, tá? Um pouco mais sutil na pergunta. Porque se você pergunta de cara, você toma bomba? Alguns até, você olha, você vê que toma, né? Aí talvez até te fale. Mas quem toma certinho, né? Que faz uso de anabolizante, porque é atleta, porque faz acompanhamento com nutrólogo, faz acompanhamento nutricional, faz acompanhamento com endócrino, faz acompanhamento para tomar o anabolizante, essa pessoa vai te dizer de cara, olha, eu tomo anabolizante, eu quero fazer a depilação justamente porque eu tô com muito pelo, porque depois que eu comecei a tomar, me veio muito pelo. Essa pessoa vai procurar a depilação porque ela tá com efeito adverso. Agora, a pessoa que toma errado, que compra, sabe Deus de quem, de alguém, de um conhecido, de um irmão, de um parente, não sei de quem que traz, não sei de onde que eu conheci lá na academia e me vendeu, esse não vai te contar. Esse não vai te contar. E aí, o que eu faço? No meu, né, eu faço lá no consentimento livre esclarecido, tem uma cláusula lá que se a pessoa estiver omitindo alguma coisa, é por responsabilidade dela. Então, eu já fico, né, mais tranquila. Eu explico. Olha, se você estiver tomando alguma coisa, é interessante você me contar, não porque eu vou te julgar, porque não faz diferença pra mim, mas faz diferença pro teu tratamento. Porque se você estiver tomando alguma coisa, eu não vou conseguir te dar o resultado que você espera. E aí eu vou me frustrar e você também. Então, se você estiver tomando alguma coisa, eu preciso adaptar o meu protocolo para ser o mais agressiva possível para você ter o resultado, para honrar o dinheiro, o investimento que você está fazendo no meu trabalho. Mas se você me diz que você não toma nada, tudo bem, eu acredito. Eu jogo a responsabilidade para o paciente. Mas a pessoa que toma certinha, ela vai te contar. Ela não vai omitir, porque ela já vem justamente procurando, porque ela sabe que tem um efeito adverso. Só que é meio controverso, assim, porque normalmente quem toma bomba, né, quem toma anabolizante, fica calvo, né, cai o cabelo e nasce pelo. Porque o folículo piloso é diferente, né? O efeito da testosterona age de forma diferente nas regiões. Tanto é que a gente não tem pelo em tudo, né? A gente começa a ter pelo, a gente não, eu não tomo, né? Mas quem faz uso de anabolizante, a mulher principalmente, começa a ter um efeito androgênico. O que é isso? É ter o crescimento de pelos em regiões que normalmente seriam masculinas. Começa a ter barba, começa a ter pelo no meio do seio, começa a ter pelo no meio da coxa, começa a ter pelo aqui do ladinho, sabe? Então, são regiões que não deveria ter pelo. E aí, elas sabem que é um efeito adverso do uso do anabolizante. Só que numa balança para elas, né, no objetivo delas do esporte, elas acabam tomando. Não cabe a nós, profissionais de depilação, julgar as escolhas das pessoas. Cabe a nós entregar o melhor resultado que a gente tiver possível de entregar para aquele paciente. Senão, não tem o que fazer. O melhor caminho é a gente ser transparente com o paciente. A gente não tá aqui para julgar a escolha dele. A gente tá aqui para ajudar ele a sanar o problema que ele veio procurar a solução. E aí ele precisa ser transparente com a gente pra gente conseguir fazer isso. Então eu sempre coloco as cartas na mesa. Olha, não quero julgar se você toma ou não. Mas se você toma, eu gostaria de saber para eu poder formular meu protocolo da melhor forma, para ser mais agressiva, pra gente ter um resultado melhor. Então você vai precisar perguntar várias coisas pro paciente. Ah, mas ele não toma bomba. Mas ele toma... Ou a mulher faz reposição hormonal porque entrou na menopausa. E não necessariamente é a base de testosterona. Mas a reposição que ela faz acaba aumentando a testosterona dela, a natural. Então, precisa levar isso em consideração. Ah, mas eu não faço nada, mas eu tenho o chip da beleza, que é pura testosterona. A pessoa cheia de acne, assim, cheia de pelo, é efeito adverso do chip da beleza. Você vai precisar perguntar várias coisas. Além disso, você vai ter que perguntar várias outras coisas sobre medicamentos para as pessoas, porque existem medicamentos que são fotossensíveis, são fotossensibilizantes. O que a gente tem de risco quando a gente utiliza o laser em medicamentos fotossensibilizantes? Eles são fotossensibilizantes e o laser é uma luz, né? Tem agentes fotossensíveis.
Então, você corre o risco de ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória, você corre o risco de gerar uma queimadura com mais facilidade, você corre o risco de ter uma hipersensibilidade daquela pele por conta do medicamento sistêmico que a pessoa tem na corrente sanguínea. Se a paciente teve, sei lá, uma semana antes de vir fazer a sessão com você, ela teve uma infecção de garganta e tomou anti-inflamatório a semana inteira. Aí ela vem fazer o laser com você, ela tomou até no sábado. Aí na segunda-feira ela vem fazer o laser com você. Mesmo que você faça ali no talo a depilação, você vai ter um efeito reduzido. Por quê? Porque ela estava tomando anti-inflamatório. O que é que o laser faz para eliminar o pelo? Inflama o folículo. Se eu tenho anti-inflamatório na corrente sanguínea, por mais que eu faça o laser, eu vou ter um efeito reduzido, porque vai ter um agente anti-inflamatório agindo. Então, é uma balancinha ali, é um cabo de guerra, uma coisa contra a outra. Você está enxugando o gelo. Então, se você faz essa avaliação antes, né, você consegue dar um direcionamento. Tem medicamento que você tem que dar um intervalinho ali de 2, 3 dias, tem medicamento que você vai precisar ficar uma semana sem tomar, tem medicamento que você pede para interromper uma semana depois, o antibiótico, tem medicamento que é fotossensibilizante, que é mais agressivo, tá? Então, você vai precisar estudar os medicamentos. Ah, Gabi, eu não sei. Eu também não sei, gente, também não sou farmacêutica, também não sei todos os medicamentos. Tem uns que são mais comuns que a gente acaba decorando. Mas se não, no curso as meninas têm uma tabela, né, que também não tem todos os medicamentos, mas tem os mais comuns. Se não, gente, você vai lá no Google, tal medicamento é fotossensibilizante, vai ter a bula do medicamento lá. E aí você vai olhar se ele é fotossensibilizante ou não, se pode ou se não pode fazer a depilação, tá? Então, precisa estudar um pouquinho de tudo, tá? Pra gente conseguir ter resultado. Essa aula, gente, pra quem tá chegando agora, ela fica salva, mas ela não fica salva aqui no perfil. Ela vai lá pro YouTube na semana que vem, tá? Pra quem tá chegando agora, lá no YouTube já tem várias aulas que a gente teve aqui todas as quartas-feiras, pra vocês maratonarem lá de vários assuntos. E essa aula, ela entra lá semana que vem, eu sempre aviso vocês aqui na terça-feira, tá? A isotretinoína é para acne severa, tá? Ela é de uso via oral, né? Via sistêmica. Porque a gente tem a tretinoína, que é uso tópico, que a gente até pode usar mais ou menos ali com o laser, com o intervalo, tá? Assim como o ácido retinóico, os derivados da vitamina A gente tem que dar um intervalinho, mas dá para usar. A isotretinoína, que é de via oral, que faz uso sistêmico, a gente é contraindicação. Anotem aí, gravem esse nome, para o dia que pipocar isso na avaliação de vocês acenderem um alerta. A isotretinoína, ou Roacutan, é contraindicação absoluta para depilação a laser. Não dá para interromper 2, 3 dias e fazer o laser. Não é contraindicação relativa, é contraindicação absoluta para depilação a laser, porque a isotretinoína diminui a atividade de recuperação da pele, tá? O que isso quer dizer? Quando a gente faz o laser, a gente causa inflamação e a gente causa lesão de pele, mesmo que não seja visível, a gente causa uma lesão de pele. Acontece que essa pele não vai ter condições de se restabelecer em tempo normal. Então, você corre um risco imenso, mas imenso, de gerar queimaduras gravíssimas em pacientes que fazem uso de Roacutan. Então, na avaliação de vocês, tem que ter uma pergunta lá específica. Faz uso de Roacutan? Não, não faz. Já fez o uso de Roacutan? Há quanto tempo? A literatura fala para nós num intervalo de 6 meses, pelo menos, de uso de Roacutan. Fez o tratamento do Roacutan, 6 meses sem Roacutan para começar a fazer o laser, porque é o tempo de restabelecimento natural da pele. Quem usa Roacutan sofre muito, né? As pessoas tomam muito pós-cirurgia plástica de nariz para afinar a pele, tomam muito para acne severa, aquelas acnes bem purulentas, sabe? Porque é utilizado para afinar mesmo a pele. A pele fica um papel, gente, sensível, que chega a rachar, sabe? Seca toda a acne, é maravilhoso. Mas ela é muito sensível, além de dar outros efeitos colaterais também,
Então, se você faz a depilação a laser, que a gente às vezes acaba gerando lesão de pele, em paciente de pele comum, pele normal, vocês imaginem fazer a depilação a laser agressiva em cima de uma pele que está em uso de Roacutan, em uso de isotretinoína, que é um papel. Vocês correm um risco seríssimo de gerar uma queimadura feia no paciente. Então, coloquem na avaliação de vocês lá algo sobre a isotretinoína, sobre o Roacutan, para vocês não cometerem esse erro, não correrem esse risco. Aí, na avaliação, você vai fazer também uma análise visual da região que você vai depilar. Se a pessoa tem foliculite, se a pessoa tem pseudofoliculite, se a pessoa tem pelinhos por baixo da pele, que mais? Se a pessoa tem indícios assim de abscessos, furúnculos, essas coisas assim que a pessoa já teve, tá? Tem pessoas que você vai avaliar na axila, principalmente, a presença de doenças, né? Dermatite, dermatite de contato, hidradenite supurativa, escurecimento da região. Às vezes tem aquele acantose nigricans, que aí é um indicativo de outras doenças, e aí você não vai mexer muito naquilo ali, porque pode gerar queimadura também, porque é um depósito ali de melanina, e aí você vai ter que mudar o teu protocolo. Então, tem muitas coisas na avaliação que devem ser levadas em conta e que muitos profissionais pulam essa etapa, porque pegam um aparelho lá que diz que tá pronto, que é só colocar lá a tonalidade da pele, a espessura do pelo, a coloração do pelo, a quantidade de pelo mais ou menos. Magicamente se monta um protocolo com uma duração de pulso que nem aparece, às vezes, ali para você saber o que o aparelho tá fazendo. Você aplica, 2 dias depois a paciente te chama, olha, minha pele tá muito ardida, tá levantando uma bolha, faço o quê? A gente chora daí, né? Porque daí, como é que você vai saber aonde foi que você errou? Se você não sabe se a paciente toma um medicamento que é fotossensibilizante, você não sabe se ela tá tomando um Roacutan, você não sabe se ela tá passando um ácido no rosto que vai pra corrente sanguínea, você não sabe se a paciente passou alguma coisa ou não na axila que queimou. Então, a avaliação é a porta de entrada para o teu sucesso. Você pode chegar e abrir ela delicadamente, conversar com quem está chegando, ou você pode dar um pé na porta, pular uma etapa, e aí talvez você não ache a porta de saída depois. Você fique ali perdido e não chegue bem no teu sucesso. Então, a avaliação, na minha opinião, é um dos principais passos da depilação de sucesso, de resultado. Sem avaliação coerente e refinada, você não vai chegar num bom protocolo. Por mais que eu te diga assim, você vai usar tal duração de pulso para tal fototipo, você vai chegar em tal fluência, você vai fazer... Eu te dou o protocolo prontinho. Se você não souber direcionar esse protocolo com uma boa avaliação, você não vai ter sucesso no teu resultado. Então, a avaliação, gente, estudem avaliação. Estudem anatomia, estudem protocolo, sim, é importante. Mas a avaliação vocês têm que refinar cada vez mais. E digo mais, o que mais fideliza a paciente e reforça a autoridade de vocês é a avaliação que vocês fazem. Porque o paciente de hoje, o paciente de ouro da gente, o paciente plus, não é mais aquele paciente comum. Ele não quer mais vir e vou continuar indo lá com a Gabriela porque ela me dá um brinde. Porque no final do atendimento ela vai ganhar um creminho. As pessoas estão em busca de resultado. Elas não querem mais jogar dinheiro fora. Elas não têm mais tempo e paciência de virem 10 meses seguidos aqui me ver. As pessoas querem resultado e querem para ontem. E na avaliação, quando você explica o que é que você vai fazer. Explica como você vai fazer e torna a relação tua com a paciente 50-50. Eu vou fazer minha parte, mas você está por dentro daquilo que eu estou fazendo, você reforça a tua autoridade. Porque, convenhamos, quem é entre eu e a paciente, quem é que sabe fazer depilação a laser? Eu. Então, quem tem que conduzir o processo sou eu.
Mas eu dependo da minha paciente, eu preciso que ela tome os cuidados necessários, mas ela só vai tomar os cuidados necessários se eu disser para ela quais são. E se ela souber o porquê que ela tem que fazer aquilo, ela vai ter mais assiduidade. Ela vai pegar aquilo para ela e vai fazer. Se eu disser para ela, olha, se você tiver com a tua pele bem hidratada, a gente vai ter mais resultado, porque eu vou conseguir ser mais agressiva no teu protocolo e você vai visualizar o teu resultado com mais tempo. Você vai ver antes o teu resultado. Então, eu preciso que você hidrate a tua pele, tome água certinho, cuide da tua pele. Evite produtos que ressequem, evite passar álcool na tua pele, passe um hidratante bom, que você já esteja acostumado, que a tua pele já goste dele. Evite de tomar banho com a água dos legumes, né? Então, tudo isso a paciente só vai fazer se você falar para ela. Ela não sabe. Quem sabe de depilação sou eu, não é ela. Se eu não disser para ela, olha, se você vier já com os pelos aparados, a gente ganha um tempinho de sessão. Porque senão eu vou ter que cortar aqui o pelo dela, porque eu preciso ter o pelo cortado para fazer a depilação. Então, se você faz em casa, você já corta do jeito que você gosta, com a lâmina que você gosta, a gente corre menos risco de te dar irritação depois. Então já vem com o pelinho cortado, aparado, bonitinho, que a gente ganha um tempinho de sessão. E nesse tempo de sessão eu aproveito para explicar outras coisas para ela. O que é que ela pode fazer para melhorar o resultado dela depois da sessão. E aí a gente pula já da avaliação, faz o protocolo, atende ela, né? Faz o atendimento da depilação a laser, que daí não é o assunto hoje dessa aula, mas a gente aplica a depilação e aí tem o pós-sessão. O que é que vocês costumam fazer depois da sessão de depilação? Fechou os olhos, a pessoa já se vestiu, a paciente já tá indo embora. Já passa na recepção, já marca a próxima sessão e você nem vê mais a paciente, você vai ver ela daqui a um mês só. Não pode ser assim, porque em 30 dias acontecem muitas coisas. Primeiro, terminei de fazer a sessão, eu vou higienizar a paciente. Assim como higienizei ela antes de começar a sessão, eu vou novamente higienizar, porque eu passei o gel. E vou passar um gel refrescante ali, que seja mais calmante, que comece já a fazer o efeito, né, de refrescar aquela pele. Daí vocês sempre me perguntam, qual é o gel que eu devo usar, o que eu uso depois da depilação? Qualquer gel, qualquer produto que seja calmante com ativos calmantes. Quais são os ativos calmantes? Eu, particularmente, gosto de amamelis, camomila, lavanda e melaleuca, que é cicatrizante. Mas pode ser qualquer um. O que é que vocês vão olhar no rótulo do produto calmante? Vocês vão lá no rótulo, na composição dele e vão ver se tem álcool. Faz sentido para vocês passar álcool numa pele que acabei de fazer a depilação a laser e gerei 60 graus de calor? Não faz sentido. Então, você não vai passar nada com álcool. Você vai achar um produto que seja livre de álcool e seja à base de água, refrescante e que tenha ativos calmantes. Posso usar aquele ativo calmante que usa depois da extração da limpeza de pele? Pode. Você concorda que vai encarecer o teu procedimento? E não tem tanta necessidade porque o ativo é o mesmo? Então, se você quiser, você pode. Pode usar, porque o que importa é o ativo calmante. Mas você pode utilizar qualquer produto desde que ele não tenha álcool. Érica, pode fazer sim, tá? Em toda a região íntima masculina, pode fazer. Inclusive nos testículos, no pênis, pode fazer em tudo. Qual é a questão da região íntima masculina? Primeiro, eles não aguentam fazer. Porque o homem, vocês sabem, né? Que ele é mais sensível, inclusive para procedimentos estéticos, né? É mais sensível. E para você ter um resultado bom, você vai precisar alta fluência. Então, eles não toleram tanto procedimento, tá? Então, vale a pena você conversar com o paciente para ver se vale a pena para ele, né? O resultado que você vai conseguir entregar, porque é possível que você não consiga entregar um resultado definitivo para o paciente, porque ele não vai tolerar o procedimento, né? Então, alinha a expectativa com ele antes. Mas, fisiologicamente, pode fazer, não tem problema nenhum, tá?
avalia certinho o fototipo e pode fazer o protocolo normal, como se fosse qualquer outra região. Não tem nada de extraordinário, tá? O que acontece muitas vezes é que muitos profissionais de depilação a laser, né, são mulheres. A maioria, né, a grande maioria, a gente tá dominando o mercado. Então, a gente opta por não trabalhar com o paciente masculino na região íntima, porque a gente não pode ser hipócrita, né, gente? Existe toda uma questão de assédio, uma questão moral, né, de fazer, né? Nem todo mundo tem boa índole, nem todo mundo tem boa intenção. Então, precisa muito, assim, avaliar. Eu, quando vou fazer atendimento masculino, independente de ser área íntima ou não, eu atendo bem pouco, assim, a questão íntima, né? Eu acho que eu nunca fiz em região íntima total, assim, até o final. Eles não aguentam fazer, tá? Então, eu sempre peço para o paciente estar acompanhado na sala. Seja da esposa, da namorada, ou eu levo alguém junto comigo. Eu nunca atendo sozinha, tá? Ah, é uma barba, é um peito, tudo bem. Mas quando é a região mais íntima, que é um paciente que eu não conheço, ou se eu estou sozinha na clínica, ou se é o último horário do dia, por exemplo, eu tomo cuidado e não me exponho aos riscos, tá? Então, a gente precisa ter consciência que somos mulheres e atendemos um público masculino, sim. Existe ética da nossa parte, posicionamento da nossa parte profissional e precisa existir, tá? Isso não é nem questionável, precisa existir, a gente só está trabalhando, é só o nosso trabalho, mas infelizmente a gente tem aí um tabu da sociedade que do outro lado nem sempre é a boa índole, nem sempre é a boa intenção. Então, coloque no teu posicionamento se você quer ou não atender pacientes masculinos da área íntima. E se você optar por atender, porque temos profissionais maravilhosos aí no mercado que atendem sim, inclusive com depilação a cera, com depilação a laser, com outros procedimentos na área íntima masculina, que tem um posicionamento e que super trabalham de boas, tem relatos aí muito legais de profissionais que trabalham com essa técnica aí na região íntima. Mas em questão fisiológica, questão de poder aplicar, pode, não tem problema nenhum. Mas a minha questão é, alinha sempre a expectativa com o teu paciente, porque pode ser que ele não tolere o procedimento, né? Eles não ficam até o fim, eles não aguentam muito, porque você vai evoluindo o protocolo, vai ficando cada vez mais forte, né? E vai ficando cada vez mais dolorido, e eles não aguentam até o final. Então, é interessante alinhar a expectativa com o paciente para você conseguir entregar o resultado sadio, né? Também saudável. Deixa eu ver que alguém me mandou uma pergunta. Era sobre avaliação a pergunta. Sobre a isotretinoína. Depois eu volto ali, gente, senão a gente vai se perder aqui. O que mais que a gente faz de orientação pós-depilação para o meu paciente? Na clínica, terminei de fazer a depilação, eu vou aplicar o gel calmante ali para dar uma refrescada na pele, para a gente conseguir ter ali já uma diminuição do edema perifolicular, pra gente ir acalmando aquela pele pra ela não ficar com tanto eritema, não ficar irritada, não coçar, não dar hipersensibilidade depois. Ok. O paciente vai para casa. Quando a gente fez a depilação a laser, a gente gerou uma carbonização daquele pelo. O que é a carbonização? Ele vira um carvãozinho mesmo, lá dentro do folículo. Ele vira uma sujeirinha. Mesmo que a gente não visualize porque ele estava parado, lá dentro ele carbonizou, porque a gente teve o edema perifolicular, gerou a inflamação local, ele ficou aquela sujeirinha lá dentro do folículo. Quando começar a nascer aquele pelinho novamente, né, que não estava na fase anágena, ou a gente não atingiu a temperatura necessária para eliminar aquele folículo, ele vai empurrar aquela sujeira para sair no folículo e isso vai gerar atrito. Esse atrito vai gerar um processo inflamatório, que são aquelas bolinhas amarelas, aquela inflamação que aparece em barba depois de 2, 3 dias da depilação, lá na virilha, na axila, que fica aquelas bolinhas que as pacientes mandam mensagens: ai, tô cheia de foliculite depois da depilação, o que é que eu faço? Por que é que dá
pseudofoliculite, né? Ela não é uma foliculite porque não é, de fato, uma inflamação do folículo. É aquela sujeirinha ali que tá gerando atrito e inflama ali por conta da sujeira, né? Porque gera bactérias, enfim, fica aquele pus. Por que é que isso acontece? Porque ficou aquele carvãozinho lá dentro. Como é que a gente vai sanar isso? Evitar que isso aconteça? A gente vai tirar essa sujeirinha. Então, a paciente saiu da tua clínica, ela tem que sair com a orientação de que amanhã, depois da sessão, ela vai ou usar um esfoliante, ou ela vai passar a lâmina, cada vez que ela tomar banho, para ir tirando essa sujeirinha, para quando o novo pelinho for crescendo, aquela sujeirinha não está mais ali e não gera atrito, não vai gerar bactéria e não vai inflamar. Então, a gente consegue sanar esse problema com essa simples orientação. 1 ou 2 dias depois, faz esfoliação e passa a lâmina. A gente consegue evitar esse tipo de intercorrência ali pós-depilação a laser. Depois dos 2 dias ali, 1 dia ou 2, acho que era essa a pergunta. Quanto tempo depois eu posso usar hidratante? No outro dia já pode utilizar hidratante. Qual hidratante eu vou utilizar? O hidratante que o paciente já estiver acostumada. Quais os que eu gosto particularmente? Cicaplast, meu top 1 preferido, e CeraVe. Por quê? Porque são muito hidratantes e são neutros. Ele dificilmente vai gerar uma alergia na paciente, uma irritação, porque não tem fragrância, porque não tem ativos químicos nesse sentido. Eles são muito neutros e super hidratantes. São meus top 2 de linha aí. Mas pode utilizar o hidratante que a paciente já estiver habituada, porque se ela já está habituada, não vai gerar irritação. Pode utilizar o óleo de coco, pode utilizar o Bepantol. Se for utilizar o Bepantol, eu prefiro que utilize o Bepantol Derma, porque daí ele tem base aquosa, ele não é oleoso, não é aquela meleca, sabe? Mas o Cicaplast o povo acha caro, só que o pessoal passa errado o Cicaplast, eles se besuntam, né? É que o Cicaplast é uma bisnainha desse tamanhozinho assim, que é pra você usar um pinguinho na região onde você depilou. O pessoal passa como se fosse o Monange, né? Eles se lambuzam desse Cicaplast, daí uma passada, acabou. Mas o Cicaplast dura um tempão, hein, se a pessoa souber utilizar. Mas o pessoal pode utilizar o hidratante que quiser, que já estiver habituado para paciente. Quanto mais neutro, menor é a chance de dar uma irritação na pele. Porque a gente tem que lembrar que a gente gerou um calor de 60 graus naquela pele. Aquela pele está lesionada, está inflamada. Você não vai gerar nada ali em cima que faça mais inflamação. Então, precisa orientar a paciente quanto a isso. Precisa hidratar essa pele para a próxima sessão, tá? Sabe a propaganda da Xuxa que se lambuzava de Monange? Assim, o pessoal faz igual com o Cicaplast. Daí não adianta, né? Esses pelinhos que foram carbonizados, quando não vem outro pelo por baixo, como ele sai? Fazendo a esfoliação e passando a lâmina. Por isso que precisa passar, mesmo quando não vem o outro pelinho por baixo. Porque se fica aquela sujeirinha ali embaixo, ele vai gerando bactéria, porque ele oclui, né? Essa sujeirinha do pelinho ali, pretinho, ele vai ocluindo o folículo. E aí, nessa oclusão, vai acumulando bactérias ali e aí pode inflamar. Por isso que a gente passa a lâmina e faz esfoliação para tirar aquele pelinho carbonizado. Acontece principalmente em pelos que estão mais superficializados. Então, na barba, na axila, fica aquele pontinho preto, sabe? Que só de passar assim não sai, você tem que dar uma forçadinha para ele sair. É o pelinho carbonizado. Só a carbonização do pelo, gente, não quer dizer que esse pelo foi eliminado, tá? Que esse pelo morreu definitivamente. A carbonização não é um indicativo de depilação definitiva. Precisa haver o edema perifolicular. Senão, só a carbonização não indica nada. Significa só que você carbonizou o pelo. Quais são as outras orientações que você dá para a paciente para ela ir para casa? Recapitulando, né? Vai fazer a esfoliação, vou passar a lâmina, vai hidratar bem essa pele. Sobre o sol, vamos evitar o sol. Aqui, eu oriento que se evite pelo menos por uma semana. E depois disso, o protetor solar é a nossa oração.
É indiscutível, indispensável, não negocie o uso do protetor solar. Se a paciente não usa o protetor solar, ela nem conversa comigo, porque a gente sabe que aqui a gente tem uma regra que tem que usar o protetor solar. Porque aqui no sul, gente, a gente é muito branco, a gente se queima muito fácil até para ir no mercado. Então precisa usar o protetor solar. Ah, mas eu não vou na praia, não vou na piscina porque agora é inverno. Precisa usar o protetor solar. Tá lá no termo de esclarecimento. Precisa usar. Tá lá nos avisos pós-depilação. Precisa usar. Tá lá nos avisos pré-depilação. Precisa usar o protetor solar. É indiscutível, tá? Não tem como a gente trabalhar com depilação a laser se a paciente não tem o hábito de utilizar o protetor solar. Precisa utilizar. O sol gera melanina na nossa pele. Ele queima a produção de melanina. Então, se há produção de melanina, prejudica o nosso resultado da depilação a laser. Então, é indispensável o uso de protetor solar. Não posso trabalhar em cima dessa pele queimada. Aí vai aparecer os defensores agora. Ai, mas o meu equipamento diz que pode bronzear enquanto faz a depilação. Você vai mesmo correr o risco? Qual é a justificativa que o fabricante do teu equipamento te dá para você poder aplicar ele em peles bronzeadas? Te digo que todo equipamento dá para fazer em peles bronzeadas. Só que você vai colocar lá uma duração de pulso de 400, 300. Uma fluência lá de 10, de 8. Você vai dar resultado com esse protocolo? Não vai. Então, se a gente tá falando de resultado, você não vai conseguir entregar resultado. Não vai conseguir entregar resultado satisfatório em paciente com pele bronzeada. Além de correr o risco de gerar queimadura. Porque se essa paciente é um fototipo que queima com o sol, tá lá com a pele inflamada de sol e você vai lá e faz o laser em cima, você corre o risco de ter uma queimadura, você corre o risco de ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória. E a gente não trabalha com risco, a gente trabalha com coerência, com ciência, a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Vamos ver aqui as perguntas de vocês. Aqui são 15 dias, mas é que você mora no Rio, né, Isa? Aí todo mundo bronzeia o ano inteiro, então precisa ter cautela mesmo. Quando não acontece o edema perifolicular, mas a cliente sentiu as picadinhas. Então, dor não é indicativo de depilação definitiva, tá? Nem sempre você vai ter o edema perifolicular, mesmo a paciente sentindo. Sabe por quê? Porque o edema perifolicular, ele só acontece quando o pelo tá na fase anágena. Se ele tá nas outras fases, ele não vai eliminar. Ele não tem conexão com a raiz. Então, mesmo que a paciente esteja sentindo, você não vai conseguir mesmo gerar um edema perifolicular. Você só vai gerar o edema perifolicular em pacientes que estejam com o pelo na fase anágena. E não é todo mês que você vai pegar todos os pelos na fase anágena, né? Ele tem uma porcentagem aí que tá na fase anágena, o restante você vai usar nas outras sessões. Quanto antes você refinar o teu protocolo, maior é a chance de você atingir um maior número de pelos na fase anágena com o protocolo já redondinho. Porque se você pega o pelo na fase anágena, mas com o protocolo fraco, você não vai conseguir eliminar da mesma forma. Também não vai ter o edema perifolicular. Então, precisa ter o pelo na fase anágena e o protocolo bem adequado, bem assertivo, redondinho, para atingir uma temperatura de 60 graus lá na matriz germinativa. Só assim que você vai ter o edema perifolicular. Uso protetor até em áreas cobertas como a virilha, tudo. Tá fazendo depilação a laser, faz o uso de protetor solar na região que você tá fazendo a depilação, pelo menos. Não precisa se besuntar de sandal, gente, no corpo inteiro. Ah, mas tô fazendo axila. Usa protetor solar na tua axila. Porque as nossas roupas não tem bloqueador solar. Então, se você tá no sol de roupa, vai gerar calor, vai gerar ali influência também. Eu não corro risco, porque eu quero proteger a minha paciente. Posso ser cautelosa demais, mas prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Prefiro lidar com uma paciente que só tá gastando com protetor solar do que com uma paciente que vem pra mim com hiperpigmentação pós-inflamatória porque pegou um sol na axila indo pra academia. Aqui o pessoal corre muito
faz muito passeio ciclístico aí, né? Faz esses bike aí que todo mundo pedal, né? Que falam, tá muito em alta. Nesse caso, o pessoal até usa aquela roupa que tem proteção solar, mas muita gente não tem o equipamento correto. E aí, imagina, a pessoa veio fazer depilação a laser comigo na sexta de noite. No sábado de manhã, saiu fazer um pedal às 5 da manhã, que vai até 3 da tarde. Se a pessoa não me leva um protetor solar, além de ficar assada, né? Porque, convenhamos, né? Gerei um calor ali de 60 graus na virilha, a pessoa vai pedalar no outro dia, vai ficar sensível à pele. E aí vou ter o atrito do sol ainda, do calor, do sol, dos raios solares. Eu não vou correr o risco, eu indico sim protetor solar. Precisa utilizar, é indiscutível, indispensável para as minhas pacientes, elas já sabem. As câmaras de bronzeamento, embora elas ainda estejam em atuação no Brasil, eu não sei como tá a portaria agora, mas até onde eu sei, até onde eu tinha visto as portarias, estava proibido a comercialização e o uso de câmaras de bronzeamento, porque tinha um alto risco, né, de radiação ali, de gerar câncer, né? Então, não sei como tá agora. Aqui, na minha região, a gente não se tá acontecendo aí o bronzeamento, não é divulgado, porque a gente não sabe. É ilegal mesmo, é escondido. Mas aqui o pessoal não tem o costume de usar essas câmaras de bronzeamento. E aqui, como agora é inverno, né, ninguém vai se bronzear agora na temperatura de 9 graus. A gente tem um cuidado maior. Mas para vocês que moram em outras regiões do país, onde tem um sol para cada um, vocês têm que tomar cuidado sim com o sol, porque ele prejudica o resultado de vocês na depilação. E não é porque a gente implica com a paciente porque a gente não quer que ela fique com a marquinha do biquíni. É porque realmente prejudica. Todos os lasers, os LED do mercado, a luz pulsada, trabalham com um mecanismo que chama fototermólise seletiva. Ele vai procurar o cromóforo-alvo, que é a melanina. Não interessa o que o fabricante está falando para você, que pode, que não pode bronzear. O mecanismo fisiológico que age a depilação a laser é a fototermólise seletiva. E nesse caso, a melanina influencia diretamente. Se eu tenho melanina na pele e tenho melanina no pelo, eu posso modificar o meu protocolo para tornar ele menos agressivo e não queimar essa pele. Mas aí eu não vou ter resultado. Porque se eu coloco uma duração de pulso mais longa, porque eu tô com uma pele mais bronzeada, ele vai ter um tempo de relaxamento térmico maior para não queimar essa pele também. Eu vou diminuir a fluência para não ser tão agressivo. Eu vou conseguir fazer a depilação a laser, a paciente vai me relatar ali de 0 a 10, um 7, um 8. Só que eu não vou ter o resultado expressivo que eu gostaria de ter com aquela paciente porque ela está bronzeada. Além disso, se ela bronzeou ontem e veio fazer hoje a depilação, eu tô com a melanina ativa, inflamada. Eu corro um sério risco de gerar queimadura. Se a paciente saiu da minha clínica, fez a depilação hoje, não orientei ela quanto ao sol, quanto ao uso do protetor, amanhã ela foi pra praia, corro o risco de ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória. E digo para vocês, é muito difícil de tratar essas hiperpigmentações. É sempre mais fácil a gente evitar, né, pecar pelo excesso de cuidado, do que ter que tratar uma mancha depois. É mais difícil, é mais caro, mais trabalhoso, você perde a tua credibilidade com a tua paciente. Porque tem muita coisa que a gente nem vai poder tratar. A gente vai ter que encaminhar para um dermatologista. Você vai ter que pagar a consulta do dermatologista. Então, você precisa ter consciência de que o processo da depilação a laser é simples. É simples, não falei nada de extraordinário aqui para vocês. É tudo muito simples. Mas se vocês não se atentarem aos detalhes da depilação a laser, vocês vão cair na cilada aí do marketing dos equipamentos. Vocês vão cair aí nas ciladas de que pode e não pode fazer as coisas sem saber. Vocês vão olhar para os protocolos dos equipamentos sem saber o que eles estão fazendo na pele do paciente de vocês. Então, precisa ter um discernimento do protocolo que vocês estão fazendo? Precisa. Mas os detalhes do processo todo fazem muita diferença. Porque não adianta você saber um monte sobre depilação a laser e não ter paciente. Não adianta você saber fazer se você não tem paciente. Você precisa conquistar os teus pacientes na avaliação, mostrar para eles que você sabe o que você está fazendo, que você tem autoridade para conduzir
todo o processo da depilação dele. E isso vai depender de você. Vai depender da tua disponibilidade de sentar 5 minutos com o teu paciente e fazer uma boa avaliação. Não é difícil, né? É só você ter um roteiro, uma coisa esquematizada ali para você conseguir conduzir. Quem tem micropigmentação labial pode fazer buço? Pode. Só que o que eu tomo de cuidado? Eu trato a micropigmentação como se ela fosse uma tatuagem, porque embora a micropigmentação seja um pigmento vermelho e não preto, ela se comporta como um cromóforo quase de hemoglobina, assim, sabe? Então, o laser, por mais que ele não tenha tanta afinidade com hemoglobina, o laser de diodo, ele também tem um pouco ali, né, no coeficiente de absorção. Então, o que eu faço? Faço ali como se fosse uma tatuagem. Eu isolo o lábio com lápis branco. Eu passo o lápis branco bem em cima do lábio aqui, e aonde tem a micropigmentação, pra gente conseguir fazer em volta aqui tudo o laser, sem correr o risco de gerar algum tipo de intercorrência, queimadura no lábio. Assim como pessoas que têm o lábio mais avermelhado, naturalmente. Eu isolo também. Pessoas que são mais morenas, que têm o lábio um pouco mais escurecido, que tem mais melanina, isolo também. E no geral eu peço para também, a maioria das pessoas não, mas quando é nesses casos, assim, que a pessoa tem o lábio mais escurecido, o lábio mais rosado, assim, que difere muito do tom de pele, eu peço pra pessoa esconder o lábio, sabe? Fazer assim. E aí eu aplico aqui, tá? Eu só cuido, eu passo bastante gelo pra refrescar bem aqui, tá? E cuido muito porque além da coloração da pele, a textura do lábio é diferente também, né? Aqui é uma mucosa, é uma pele mais fininha. Então pode gerar queimadura se a gente aplicar em cima do lábio, tem que tomar cuidado. E o Botox, quanto tempo fazer? O Botox você pode fazer, não tem contraindicação. Por quê? Porque a gente precisa entender a fisiologia. Aonde que a gente aplica o Botox? No músculo. E o músculo tá onde? Abaixo do tecido cutâneo, que tá abaixo da onde a gente aplica o laser. O laser vai adentrar ali 1/2 centímetro, mais ou menos, né? Então, ele não vai atingir o músculo, não tem problema nenhum. Eu evito, peço ali um intervalo de 1 semana por conta do processo inflamatório, né? Porque não é legal você fazer um procedimento e depois fazer outro em cima, né? Então, eu prefiro esperar ali 1 semaninha e aí faço o laser. Mas, fisiologicamente, não tem nada que diga que não possa fazer. Lembrei de 2 clientes que falou que fazia depilação um dia após ter feito bronzeamento e outra fazia depilação na quinta-feira e no final de semana ia pra praia. Vai dar ruim isso aí, hein? Vai dar ruim. É o combo perfeito para intercorrência da depilação a laser. O gel neutro de aplicação é IEDA, né? IEDA ou LEDA? IEDA, eu acho que é. O gel neutro de aplicação, ele não é obrigatório, tá? Tem, acho que um equipamento só que diz no manual que fala para utilizar o gel. Mas fisiologicamente não faz sentido também. Não é obrigatório utilizar. Por quê? Porque o gel não é condutor de energia, não é condutor de luz, no caso da depilação a laser. Se você trabalha com luz pulsada, sim, porque a luz se dissipa, o gel vai conduzir a luz. Mas no caso da depilação a laser ou a depilação a LED, em que a luz é colimada, ele não dissipa no ambiente, então não tem necessidade, não é obrigatório você usar o gel. Tem gente que não gosta. Eu, Gabriela, utilizo o gel em todas as regiões que eu faço. Por quê? Primeiro porque o gel já é gelado, então já tem um benefício ali refrescante e ajuda na refrigeração da pele. Me permite, né, com que a pele tenha um pouquinho mais de aderência ali ao laser. Outra é que eu não preciso delimitar com lápis branco, porque eu passo o gel exatamente aonde eu vou aplicar. E como eu faço a técnica de arraste, eu sei exatamente onde eu já passei a manopla e não faço sobredisparos. E uma questão também é que o gel é a base de água. Então, ele já vai hidratando aquela pele. Então, se o meu laser, eu aplico o laser ali, ele precisa de água disponível, ele já vai puxando do gel, tá? Então, eu evito
que eu tenha uma intercorrência de queimadura, uma intercorrência ali daquele ressecamento da pele, tá? Não é um evitar assim 100%, mas ele ajuda no processo. Mas o gel, ele não é obrigatório. As minhas pacientes relatam que é mais confortável com o gel, mas não é obrigatório. Eu me recusei a fazer, elas acharam ruim. Mas é que quem sabe fazer é você, né? Talvez faltou você ter, talvez explicado com um pouco mais, botar um pouco mais de medo nelas, sabe? Para elas entenderem que não pode, que não é porque você não quer fazer. Porque é meio redundante achar que a gente não quer fazer, né? A gente quer ganhar dinheiro. A gente poderia, inclusive, fazer sem, né? Só para ganhar dinheiro. Mas se a gente sabe que não pode, eu não corro risco. E eu deixo isso muito claro. Meu posicionamento é muito claro, assim, muito transparente para as minhas pacientes. Elas me procuram porque elas sabem que eu sou assim. Porque eu faço sessões só se precisa, porque eu avalio elas bem, eu não tô aqui, eu amo ganhar dinheiro, mas eu não tô aqui só para isso. Isso é uma consequência. Eu quero gerar resultado para elas e que isso seja minha remuneração. Então, que isso me remunere depois, mas que não é o objetivo principal. Então, o teu posicionamento, às vezes, com a tua paciente, é você definir que quem sabe sobre depilação a laser entre você e ela é você. A parte dela é seguir os cuidados. Então, eu faço a minha parte, meu equipamento faz a parte dele e a paciente tem que fazer a parte dela, senão não funciona. Quem teve trombose ou está em tratamento pode fazer a depilação? Não pode. Quem está com trombose, né? Ah, eu tive trombose 5 anos atrás. Não tem problema, pode fazer. Tive trombose e recentemente estou em tratamento. Depois que termina o tratamento, pode fazer. Enquanto está em tratamento, não. Por quê? Porque a trombose, ela é uma inflamação. Ela gera uma inflamação. E se eu estou com o meu organismo inflamado, é muito complicado você gerar calor, você gerar mais inflamação em cima daquilo. Então, por uma questão assim de precaução, a gente não faz. Não, você não vai achar em literatura nenhuma dizendo que trombose é contraindicação. Mas assim como a gente não faz em pacientes que têm lúpus, pacientes que têm vitiligo. Então, são coisas que a gente leva em consideração a fisiologia. A gente estuda o que é a trombose, né? A trombose causa lá uma inflamação nas artérias, enfim, e precisa que tenha o processo de desinflamar primeiro, para depois você fazer a depilação a laser. O Acros HTM é laser ou luz pulsada? O Acros da HTM, vocês sabem que eu não falo de equipamento aqui, né? Não falo se é bom, se é ruim, se é uma avaliação que é vocês que têm que fazer. A parte técnica do Acros, ele é laser, tá? E ele tem 3 comprimentos de onda. Ele tem o ND-YAG, tem o Alexandrite e tem o diodo. Ele não é luz pulsada. Quem tem rosácea, eu também não faço. A rosácea, ela se beneficia muito da luz pulsada, mas pro tratamento de rosácea, tá? Luz pulsada para rosácea, gente, não depilação com luz pulsada. A rosácea se beneficia com a luz pulsada. Mas a depilação a laser, em cima de quem tá em crise de rosácea, faz rebote na rosácea. Aumenta, exacerba a crise, porque a rosácea é uma inflamação. E aí você vai lá e gera mais um processo inflamatório, você aumenta a inflamação da rosácea. E muito provavelmente você nem vai conseguir evoluir o teu protocolo, porque a pele fica super sensível. Então, se você vai evoluir o protocolo da depilação a laser com quem tem rosácea, você corre risco de queimar a paciente. Então, também não é legal. Quando vocês tiverem dúvida assim, será que eu posso fazer com essa doença que a paciente tem? Você tem que pensar na fisiologia dessa doença. O que é que essa doença faz no corpo? Por exemplo, o vitiligo. O que o vitiligo faz? Né? Que faz a reversão das manchas ali, né? Ele mata os melanócitos. Então, não produz mais melanina e fica as manchas, né? Só que o vitiligo gera um processo inflamatório nessa morte dos melanócitos, né? O que a depilação faz? Processo inflamatório. Se eu jogar um processo inflamatório em cima de outro processo inflamatório, não é legal, não dá match. Então, a gente não faz, tá? Eu até postei esses dias um artigo sobre uma convenção, né, de várias pessoas especialistas em vitiligo, sobre a condução de tratamentos com lasers em pacientes com vitiligo, tá? E foi unânime, todos eles disseram que não se deve fazer tratamento com laser porque causa rebote, aumenta as manchas do vitiligo, tá? Aumenta o processo inflamatório. Então,
A gente precisa sempre pensar no processo fisiológico daquela doença, daquele medicamento, o que é que faz na pele, o que é que faz no corpo da minha paciente. E aí eu avalio o que é que o laser faz no meu paciente. Se der match, a gente faz. Se não der match, se não fechar uma coisa com a outra, a gente não pode fazer a depilação a laser. É o raciocínio clínico. A gente não fica mais refém daquilo que o fabricante fala para nós. A gente faz o raciocínio clínico da fisiologia do paciente. Por quê? Porque não importa se você usa qual equipamento você usa. Não importa se você usa um equipamento que é triple wave, um equipamento que é só diodo, um equipamento de alexandrite, uma luz pulsada, um LED. A fisiologia do teu paciente não vai mudar. Todos eles funcionam por fototermólise seletiva. Você conhecendo o processo da depilação, você faz um raciocínio clínico e você vai saber se funciona ou não. Então, esse é o objetivo desse projeto que eu tenho aqui. Simplificar a depilação a laser. Porque você precisa conhecer a depilação por trás do teu equipamento. O que é que a ciência fala desse protocolo? O que é que faz a depilação? Não é o teu equipamento. É como você ter uma Ferrari e não saber dirigir. Quem vai fazer o resultado da depilação é você. Porque no final das contas, se gerou resultado, mérito teu. Se gerou intercorrência, a culpa é tua. É você com o teu paciente. Não é o vendedor que te vendeu lá na feira o equipamento, o cara que liberou o financiamento para você, o fabricante, não é. É você com o teu paciente. Então, precisa saber o processo da depilação. Os equipamentos de triple wave, na literatura, o que a gente tem de comparação é que não tem diferença de só triple wave para diodo, né? É muito insignificativa a resolução, assim. O que faz diferença realmente é a maneira como você utiliza ele, a maneira como você vai montar o teu protocolo. Se você seguir as bases de diretrizes científicas aí, você vai ter resultado com o triple wave, com o 4D, com o diodo. Independente do equipamento que você for utilizar, você vai conseguir ter resultado. Mas eles são equipamentos bem interessantes. A partir de que idade pode fazer a depilação? A partir da idade que começa a incomodar os pelos. Eu tomo muito cuidado com o adolescente por conta da questão hormonal, né? Mas vocês concordam comigo que um adolescente, uma menina, né, de 13 anos, que já menstruou, já passou ali a idade de boom hormonal ali dos 11, 12 anos e tem muito pelo, dá muita foliculite, não consegue usar um biquíni para ir pra praia com as coleguinhas, para ir pra piscina, sei lá, pro clube no final de semana. Concordo que incomoda muito, não tem por que esperar ela fazer 18 anos para fazer a depilação, por mais que dos 13 aos 18 ela não vá ter um resultado definitivo, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dessa paciente. Então, quais são os cuidados que eu tenho? Eu alinho a expectativa com a paciente e com os pais, tá? E só faço com autorização dos pais, tá? Tem que ter o pai ou a mãe junto, autorizando o procedimento para fazer. E aí, claro, com o adolescente o manejo é outro, né? De aplicação do laser, precisa ter paciência, precisa ter mais cuidado. Sempre que eu vou tocar, não só adolescentes, mas sempre que eu vou tocar qualquer paciente meu, eu peço licença, eu peço autorização para tocar o corpo dos meus pacientes, porque é o templo deles, né? Antes de tocar, por mais profissional que seja, é gelado, é com laser, é desconfortável, eu peço autorização para, né, para trabalhar no corpo do meu paciente, da minha paciente. Então, precisa ter um certo cuidado com o adolescente. Mas a partir da idade que começa a incomodar, já pode fazer, tá? Avaliar se a coloração do pelo é coerente, né? Se entra dentro do indicado para depilação, pode fazer, não tem problema nenhum. Pessoal, essas eram as indicações que eu tinha para vocês hoje de pré-depilação, de pós-depilação, de avaliação, de cuidados com os pacientes de vocês, de cuidados com o atendimento. Eu quero muito, muito, muito que vocês consigam aplicar isso na prática clínica de vocês para ter mais resultado. Porque não são coisas que eu tiro da minha cabeça, né? São coisas que eu aplico no meu dia a dia, na minha clínica, nos meus atendimentos de Laser Day. Então, tudo que eu falo para vocês aqui, eu já estudei, eu já testei, eu já retestei, já validei, já aprimorei, já mudei, já tentei várias coisas diferentes. E eu só trago para vocês aqui o que realmente funciona.
Por quê? Porque é para simplificar, não é para complicar mais a cabeça de ninguém, né? Então, percebam que não foi nada assim extraordinário, mas são coisas que às vezes a gente não percebe. O simples, o básico, também precisa ser dito, também precisa ser estudado, também precisa ser aplicado. Porque às vezes no nosso dia a dia, como a gente trabalha só com isso, se torna muito rotina para nós. E a gente se perde nos detalhes. Para o paciente que ficou o mês todo sem ver a gente e vem aqui passar 15 minutos, 20 minutos com a gente, para ele aquele momento ali é muito importante. A gente vai ver vários pacientes, mas ele só vai ver uma pessoa que vai depilar ele. A minha paciente só vai me ver para depilar ela. Então, a gente precisa tornar aquele momento mais confortável possível e mais coerente possível, tá? Então, a nossa aula de hoje era isso. Um beijo, boa noite!